Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, mais uma vez, nosso querido amigo, hoje eu acho que é a 300ª, 40ª vez, acho que é o programa 340 da série Mosaicos do Novo Ciclo, né? E a gente, para quem não sabe ainda, e a gente vive divulgando, né, mas as pessoas não sabem, outras não têm acesso. Nós temos um HD que a gente tem a coletânea dos 340 programas, 340 não, 300, os que já foram ao ar, né? É 340, quase isso, com o Jorge Antônio Ouro, inclusive os interativos, é a série Mosaicos do Novo Ciclo, e a gente disponibiliza, a gente comercializa isso para ver se paga as despesas do Vida Inteligente, porque a gente não tem patrocinador, a gente não vende nada, a única coisa que a gente vende é isso aí, né? Mas quase ninguém, ou ninguém compra, né? Não vai saber por quê, ou porque não tem recurso, ou porque não quer mesmo, já que está tudo também disponibilizado de graça no YouTube e essas coisas aí que a gente tem disponibilizado. Mas está aí. Quem quiser, no começo desse programa, quando você abriu aí, você viu a abertura, tinha a divulgação. Se você tiver interesse, consulte pelo menos o valor e entre em contato com a gente. E hoje nós estamos trazendo aqui um tema interessante, porque desde pequeno você ouviu falar disso, né? Hoje nós vamos falar sobre o preço da desobediência. Por que o preço? Porque toda desobediência tem um preço. Você vai ver, nós vamos discutir hoje. Você já começou, só de eu falar você já está imaginando assim, né? Se você foi desobediente, você pagou o preço. Você fez isso, pagou o preço. Desde pequeno, a gente paga o preço sempre pela desobediência. Agora, o que é desobediência? O que é obediência? Existe obediência dentro da iniciação, porque aqui a gente fala de iniciação, né? O que é isso aí? Iniciação e obediência. Eu tenho que ser obediente a quê? E se eu for desobediente, por que eu tenho que pagar um preço por causa dessa desobediência? Toda desobediência tem que ter um preço? Ué, que negócio é esse? Exatamente isso que nós vamos tentar dissecar aqui, abordar, abrir, né? E é isso aí. Agora, deixa eu ver se eu encontro o meu convidado. Onde é que ele está? Aqui, deixa eu ver. Aqui em cima, aqui embaixo. Não, o jeito é aquele novo jeito mágico que a gente tem contatado. Esse é teúrgico, né? Uma maneira teúrgica. Vejam só, prestem atenção. Vocês terem magia pura. Olha só. Jorge, quer ver? Uma teurgia, magia pura, cada dia fica melhor esse negócio. A gente tem que rir, né? Tem que fazer. Tem que ter a abertura lúdica, né? Lúdica. Não, mais lúdico que isso, impossível. Então, isso aí. Como é que você está? Tudo bem? Estou ótimo, tudo 100%. Então, no mínimo. Você tem contagem regressiva para chegar o dia para a gente conversar, né? Que aí já pois é, agora a gente tem conversado com mais frequência, né? Mas graças ao senhor, o senhor não está pagando o preço da desobediência, tá? Sem dúvida, sem dúvida. Depois de tantas ameaças, né, da tua parte, assim, né, quando chegar embaixo você vai ver, o pessoal vai te pegar. Ainda bem que você acreditou, né? Porque senão... Pois é. E daí, me conta então, tudo certo, tudo em rima? Tudo tranquilo, tudo perfeito. Vivendo um desses dias estranhos cada vez, né? A gente está conversando agora, né? Essa vida nesse período de mescla, né? De fim de ciclo com início de novo ciclo é uma coisa muito interessante, né? Aí está sendo uma vida boa. A gente estava conversando em off aqui, né? Antes de a gente ir para o ar aqui, e eu disse para você que nós devemos ser a maior tranqueira da evolução aí para estar nessa época aqui, né? Porque, gente, tudo bem, somos de uma geração privilegiada, porque tivemos uma geração muito legal, né? Mas, ao mesmo tempo, a nossa geração ainda vai pegar o que há por vir. É exatamente esse fim de ciclo, a intensidade desse fim de ciclo, né? Então... mas é quase, assim, como um prêmio, como todo prêmio, né, Grego, que tem ônus e bônus, né? Sim. O ônus de viver nesse período é a vida em si, só que assim, se
você não compreende o que está acontecendo, e essa compreensão obrigatória, nunca a iniciação ela foi tão necessária quanto agora para se compreender a vida, né? Então, se você compreende o que está acontecendo na vida e tem as informações para contextualizar a vida de hoje no processo como um todo, então a vida se transforma em uma coisa interessantíssima, e essa é a parte bônus, né? Porque o que está acontecendo hoje, do ponto de vista cósmico, jamais aconteceu e jamais acontecerá. É agora, não é assim, é aquele tipo de filme que não tem repetição. Passa uma vez e você esquece, né? Essa é a parte bônus. E a parte ônus é assim, se você não compreende o que está acontecendo, né, aí a tradução da vida é uma vida de intempéries, né? Dores, aborrecimentos, assim, desarmonia, antipatia e essas coisas assim, a polarização, essas bobagens humanas todas, né? Daí a gente fica vivendo só essa parte. Quando as duas partes estão colocadas na mesa, né? Mas eu como assim, eu me dedico para tentar compreender a vida, não compreendo, né? Mas para tentar compreender, eu vivo a parte bônus, né? Do novo ciclo, né? Realizando o trabalho que me compete, que daí é parte de resolução, essas coisas assim, dos resíduos que sobram na vida de cada um, né? Isso faz parte, né? Você falou agora um pouco uma coisa interessante aí. Você já repetiu isso, mas é bom porque vai fixando. Você falou que esse momento é único, né? Isso nunca aconteceu antes e nunca vai acontecer depois, como você disse. Pois bem, a minha pergunta é, enquanto você estava falando isso, repetindo isso, me veio à cabeça, quem fez ou o que fez isso tudo, ele fez um roteiro só? É um roteiro único? Não tem esse negócio de, como você disse, não tinha sido feito antes, não vai ser feito depois? Então, quer dizer, é um roteiro, é um script que não tem, que é um troço que tem que ser daquele jeito e tem que ser daquela maneira. Como é que é isso? Como é que é? Não, que assim, não tinha sido feito antes, porque por várias vezes se tentou colocar as coisas em ordem e não se conseguiu. Então, nunca se tomou as medidas que foram tomadas agora, né? E não acontecerá jamais para frente, por quê? Porque tudo está em ordem cosmicamente, né? E não há o porquê de tomar essas medidas para frente. Então, a vivenciação desse momento é um momento de chegada, é tudo aquilo que sempre foi buscado, né, ao longo de centenas de milhares de anos pela humanidade, a gente está atingindo agora, lógico, com os naturais resíduos desse processo todo, né? Sim, mas... Às vezes a pessoa pergunta assim, ou fala assim para mim assim, putz, mas que chuvarada, não sei o que e tal, né? O que você acha? Você gosta de chuva? Eu falo assim, eu gosto de alface, né? E se não chover, não tem alface fresquinho. É verdade. Entende? Então, tudo depende da maneira como você vê, né? Ninguém consegue comer asfalto, automóvel, ninguém come shopping, ninguém... Você tem que comer coisas da terra, né? E aí tem que chover, o fluxo tem que acontecer, a vitalidade cósmica, a vida cósmica, a mãe universal, ela tem que se projetar para fecundar a terra e dar alimento para esses seres descabeçados que povoam a terra temporariamente, essas coisas assim, né? O que a gente tem é que compreender o que acontece, né? Senão a vida ela assim, é um mar de reclamação, né? Então podemos dizer assim com uma certeza, mais ou menos certeza, de que a evolução ela é flexível, ela é maleável. Ela Lógico, pode... sabe por quê? E aí, respondendo a tua pergunta anterior, assim, você falou do script, né? Então, daí não é uma peça de teatro totalmente encenada ou Isso. pré-gravada, é um stand-up. Você tem uma linha de conversa e você toca o ator para o palco e fala assim, escuta, ó, usa teu livre-arbítrio, né? Aí, então, é o que a gente está fazendo aqui, nós estamos usando o livre-arbítrio, a humanidade tem usado o livre-arbítrio tanto para o bem quanto para o mal, né? E aí, esse livre-arbítrio, ele é uma força tão poderosa que ele causou, né, os desvios, né? E resolveu os desvios, né? Então, o cosmos lança a mão da humanidade
para resolver aquilo que a própria humanidade tirou de frequência, tirou de linha, né? Lógico, com ocorrências anteriores, mas daí não é o caso, né? Feito esse preâmbulo que a gente sempre faz, né, que eu acho imprescindível sempre, né, que a gente vamos entrar nessa questão desde pequenininho, assim você vê, né? Desde pequenininho a gente ei, você tem que ser obediente, você tem que ser. O que você fez aí, sumiu aí? Opa, nossa. Desculpa. Ah, bom, agora sim. Não, é que eu tô com o cabo de internet para não pegar Wi-Fi, né, para não estragar. Eu passo aqui no meio, se eu bato nele, dá exatamente no meio da câmera. Aí apareceu, tá. Então, mas desde pequenos assim, a gente ouve e vai gravando aqui, né? A gente tem que obedecer os pais, tem que obedecer professor, tem que obedecer leis, tem que obedecer isso, normas, tal. Obediência. Primeiro a obediência. Então nós vamos primeiro falar da obediência, né? Se ela é não sei como é que eu posso definir, dentro da iniciação, de todo esse processo que nós falamos no preâmbulo, né? Evolução, tudo isso aqui, a gente tem que obedecer mesmo algumas questões. As leis nós temos que obedecer, né? As leis cósmicas, já falamos muito aqui. Pronto, isso já resume o processo inteiro, lógico. Sim, então, mas aí vamos falar primeiro de obediência, para depois falar da desobediência, né? E depois falar sobre a questão do preço em si. Dá para a gente, nossa, para desenvolver muito legal isso aqui. Dá para tirar muita dúvida desses três aspectos. Sim, então, quando a gente fala em obediência, a gente tem que obedecer a alguém ou alguma coisa, né? Mas o que é obedecer a alguém ou alguma coisa? O obedecer e sempre usando Bom, primeiro, meu nome é Jorge, né? Olá a todos, né? É uma felicidade estar aqui de novo com vocês. Grego, obrigado pelo convite de novo. E eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose, onde eu tento aprender um pouquinho de como viver adequadamente a vida. Então, uma das raízes para a gente compreender as coisas, e eu acho uma raiz muito prática, porque ela está ao alcance de todos, é a compreensão do âmago, do nascimento da palavra ou do assunto o qual a gente está tentando conversar, né? E essa raiz, essa chave de compreensão é a etimologia, né? Então, a raiz etimológica de obediência, então vem do latim oboedire, né? Ob, né? Assim, para, adiante, e o audire é ouvir. Então, obedecer ouvir, prestar atenção em alguma coisa. É isso que é obedecer, né? Então, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir alguma coisa. Quando você vai obedecer, vai prestar atenção, vai ouvir. Bom, há uma diferença entre o ouvir alguma coisa e o escutar alguma coisa, né? Porque o escutar, de ascultare, então tem o auris, que significa orelha, e o cultare, que vem de uma raiz daquele idioma básico, que é o proto-indo-europeu, né? Que significa inclinar-se. Então, escutar é você literalmente escutar exatamente fazer isso. É você inclinar a orelha, o ouvido, em direção a alguma coisa, né? Então, ouvir é aquilo que acontece quando você escuta. Então, você tem que aprender a escutar, que é você dar atenção para alguém, e após você dar atenção para alguém, que é escutar, então você vai ouvir, né? E no ouvir, você pode obedecer o que você está ouvindo ou não, né? E aí vem a questão, quem está conversando comigo, o que esse alguém está conversando comigo, né? Para daí, então, eu decidir se eu vou seguir aquilo que eu estou ouvindo ou não, obedecer aquilo que eu estou ouvindo ou não. Agora, quem fala? Pode ser obedecer às leis cósmicas, aos princípios divinos, à lei áurea, os princípios áureos de Pitágoras, ou às leis de evolução, ou à lei humana,
ou a lei divina, ou a lei dos costumes, ou um conselho, não importa o que seja. Não importa o que seja. Eu tenho que decidir se eu obedeço, quer dizer, se eu dou atenção àquilo que eu ouvi ou não. Quando eu desobedeço, né, assim, tem a lei natural, a lei da harmonia, né? Se eu desobedeço uma lei natural, que implica em harmonia, implica em equilíbrio, a decorrência que é? Falta de equilíbrio orgânico, que é o que a gente chama de doença, né? Então, o desobedecer, o não ouvir, é igual ao não praticar, né? E aí as decorrências são naturais, dependendo do que seja que eu ouça ou não, pratique ou não. Interessante. Mas qual é o peso disso aqui? A obediência, ela é muito mais ampla do que isso aqui. Por que eu tenho que obedecer? Obedecer, a gente tem na cabeça, nos foi imposto isso aqui, parece que a gente tem usado, eu tenho usado muito essa palavra, cristalização, a palavra cristalizada no ser humano. Obediência. É obediência no exército, continência, é escola. Você tem que obedecer a fila, você tem que obedecer a lei, você tem que obedecer a placa, você tem que obedecer isso. Então, é uma coisa que passa a ser uma tortura, vamos dizer, no bom sentido. Não passa... Mas é que daí a vida de maneira geral e a nossa relação conosco, né? Assim, a relação que eu tenho comigo mesmo, a relação que eu tenho com as outras pessoas, a relação que eu tenho com a sociedade na qual eu vivo, a relação que eu tenho com o país no qual eu vivo, com a humanidade, com o cosmos, com o mundo invisível, sempre ela vai se nortear por 3 princípios, né? Ou é o princípio da autoridade, ou é o princípio do poder, ou é o princípio da força, né? Quanto menor a autoridade eu tenho, mais força eu preciso usar. Sim. Quanto mais incompreendida a autoridade, mais poder eu tenho que usar. Então, quando você tem que obedecer uma lei, porque senão você vai preso, você não está obedecendo a lei, você está se submetendo à lei. Perfeitamente, é aí que eu quero chegar. Boa. Porque obedecer por medo é se submeter. Obedecer por ignorância é se submeter. Claro. Né? Porque assim, quem obedece às leis cósmicas, aquele que compreende, porque obedecer não é ouvir, audire, não é ouvir. Então, como é que eu posso ouvir as leis cósmicas se eu não conheço o código de linguagem? Como é que eu posso ouvir o bem se eu não conheço o código de linguagem do bem? Né? Assim, eu não tenho esse idioma. Quanto mais ignorante eu sou a respeito de alguma coisa, menor é a minha capacidade de ouvir o que aquela coisa tem para me dizer. Chega a um ponto em que eu incompreendo, não sei se existe a palavra, de tal maneira, com tal profundidade, as coisas em si, o mundo, a divindade ou o que seja, que daí eu vou e delego, né? Então eu delego para alguém o direito de conversar, ouvir, né, com Deus no meu nome, né? E aí eu me submeto àquele. Aí aquele que finge ter uma autoridade provinda da capacidade de conversar e ouvir a própria divindade, né, ele desenvolve um pseudo-poder e usa a força para me obrigar. De que maneira? Olha, eu conversei com Deus, ele disse que se você não me pagar ou se você não seguir o que eu digo, você vai para o inferno. Né? Então, o nível de obediência, né, ele está completamente ligado ao nível de consciência de cada um, porque senão a obediência, que devia ser um ato de consciência, passa a ser um ato de subjugação. É verdade. E aí, por você não ouvir nada, aí você vai se submeter a tudo. Né? Então, aquela questão da autoridade, do poder e da força, então, num lugar onde todos querem exercer a força, aí todo mundo grita, todo mundo empurra, todo mundo chuta, é uma gritaçada, é uma falta de harmonia, uma falta de paz, uma falta de silêncio, é o caos, é um pandemônio. Né? No mundo intermediário, que daí é onde o poder vai ser exercido,
né, a gritaria ela é menor e os empurrões, a agressividade, eles são em menor quantidade porque quem tem poder vai se usar daquele que usa a força para exercer o seu poder. Sim. Então, ele tem poder, mas não é reconhecido porque nele não está implícito autoridade, ele usa a força para se impor, né? Ele usa a força para ser obedecido. Por quê? Porque ele, enquanto poder, não é reconhecido. Agora, toma um golinho de água. Aquele que tem autoridade, a autoridade é aquele que daí não precisa gritar, não precisa empurrar, não precisa agredir, não precisa fazer nada. Ele em si é reconhecido, ele em si é ouvido, né? Então, um mundo onde existe autoridade entre os seres, né, é um mundo de silêncio, de paz, de harmonia, é um mundo de sussurro, um mundo de sorrisos, né? Aí, então, aquilo é seguido naturalmente. De que maneira? Você conversa comigo, eu ouço, né, e obedeço. O que é obedecer? É achar plausível, achar factível, achar razoável aquilo que você me ensinou, aquela orientação que você me deu, e eu vou e sigo de que maneira? Conscientemente. Obediência e consciência são conceitos completamente unificados. Tá, como é que isso... Tá, ainda nós estamos longe de um equilíbrio nesse aspecto, né? Ah, sim. Muito longe. Como é que isso, primeira coisa, como é que isso reverbera no astral, né? O astral já aqui já conversamos, já fizemos inúmeros programas sobre o astral, né? Porque é muito extenso, né? Mas como é que é essa relação, já que a gente não consegue se acertar aqui nesse plano físico, aqui vamos dizer, o astral ele vai continuar sendo, como é que se diz? Como é que isso reverbera no astral? Vai ficar cada vez pior aquilo lá? É porque, assim, o que a gente vê no mundo físico, então, cada um tem um conglomerado de emoções em si mesmo, né? Todo ser humano tem, né? E aí ele manifesta uma emoção cada vez, né? Sim. Verbaliza uma emoção cada vez, ou usando autoridade, ou usando o poder, ou usando a força, ou empatia, antipatia, amor, desamor, agressividade e pacificidade, não importa o que seja. E o astral daí o que é? O que é o mundo das emoções? Aí você imagine se no mundo físico que a gente vê, ele às vezes já é um pandemônio, porque cada um quer expressar uma emoção, imagine um mundo onde a emoção de todos convivem ao mesmo tempo, todas as emoções de todos. Mas é isso que eu digo, nós já falamos, a gente já viu, e por isso que eu quero que você complete isso. Então, e a gente sofre uma influência, por exemplo, nos dias que a gente vem enfrentando, todos esses meses aqui, um ano aqui, todo mundo, você ouve no nosso meio, porque nós temos um linguajar diferente no nosso meio, mas se fala assim, o astral está pesado, o astral está denso. Então, nós estamos sofrendo os efeitos. Tem gente que somatiza isso, eu somatizo, um monte de gente somatiza. Isso reverbera fisicamente na gente. Então, existe uma potencialização ou não existe lá? Como é que é isso? Claro que sim. Nós alimentamos e aquele negócio volta para nós? Como é que é isso? Não, mas assim, bom, a questão de alimentar e voltar, isso é o básico, isso aí é a questão do preço da desobediência, né? Quando você não ouve a tua própria consciência e você daí pratica uma emoção ou um pensamento ou uma ação em adharma, contrário à lei, você causou um desequilíbrio, só quem vai mover essa pedra de volta é você, né? Então, obviamente, vai causar o impacto. Agora, com relação ao astral da humanidade e ao astral de cada um de nós, assim, vamos supor, tem uma região que tem um vulcão que ele fica ativo periodicamente, né? E aí eu vivo no entorno do vulcão, porque ali a mata é mais verde, porque daí ali tem mais peixes no mar, ou nos ibônos, né? Quando eu vivo mais longe daquele vulcão, eu consigo analisar a vida das pessoas que vivem ali, e às vezes não compreendo por que as pessoas vivem na beira do vulcão, sabendo que aquilo pode entrar em erupção a qualquer momento. Será que vale a pena assim, atender a todos aqueles desejos, aquele dolce vita, né? Aquela vida doce de desejos intensos, mas vivendo ao lado do vulcão? Ou será que é melhor viver um pouquinho mais longe,
né, de maneira mais parcimoniosa. Ou se eu vivo completamente em outro continente e eu sei que existe um povo que vive na beira do vulcão e eu penso assim, puxa, não consigo compreender o que leva alguém a viver na beira do vulcão. Sim. Agora você pega o vulcão e essas distâncias que eu falei, então, quem vive na beira do vulcão, quem vive mais ou menos longe, quem vive no outro continente, e vira assim, né? E aí você tem o astral, né, com os seus 7 planos, com 7 divisões, os 49 planos, os subplanos do mundo astral. A parte de baixo é o vulcão. Tá, boa analogia. Lógico, e aí qual é que é o impacto? Se eu moro do lado do vulcão, né, e um doido vai lá e joga uma dinamite no vulcão, vai todo mundo embora junto. Se eu moro no outro continente e um maluco vai e joga dinamite no vulcão, eu fico sabendo, putz, aquela ilha lá afundou porque jogaram dinamite no vulcão. Então, a altura em que eu vivo no astral é que vai definir o quão suscetível eu sou a essas agruras do mundo atual. E daí não dá para dizer que a culpa é do mundo, porque viver no 1 ou no 49, quer dizer assim, viver no astral mais denso, né, ou no intermédio, ou no alto, que a alto astral não tem nada a ver com o que se usa com o termo alto astral, é uma decisão assim, individual, específica de cada ser humano, porque o que ele tem na alma é que vai decidir qual é a altura que o balão dele está. Perfeito. Né? E aí, sim, puxa, eu não sei por que, quando mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas você tem prazer e medo quando vê assombração, como é que você está reclamando que vê? Né? Aí ele diz, não, eu detesto ter medo. Você detesta medo? Sim. Você vê filme de terror? Sim. Vai na montanha-russa? Sim. Não, então você não detesta medo, você não tem medo do medo. Você tem prazer com o medo. Então você vai viver aonde? Você vai viver junto com todos aqueles que têm o medo por prazer. Né? E aí quando você sente medo, você, mas eu gostaria de não ter medo. Mas como que você diz que gostaria de não ter medo se você se diverte vendo coisas que te incutem medo? A primeira coisa a fazer é ser honesto consigo mesmo. Essa honestidade e essa contemplação das nossas opções de vida define qual é a altura que eu vou viver, né? Não só no plano das emoções, mas no plano mental também. Essa altura que eu vou viver no plano das emoções, essa altura que eu vou viver no plano mental, quer dizer, em que altura do universo minha alma habita, é que vai determinar o nível de ruído, vai determinar se eu vivo num mundo de gritaria ou num mundo de harmonia, né? Ou de, como é que é, como é que é o nome de uma música clássica? Sinfonia? Uma sinfonia, obrigado. Então, se eu vivo num mundo caótico ou se eu vivo num mundo de sinfonia, né? E aí, quanto mais harmônica, quanto mais tranquila é a região onde eu vivo, mais eu consigo distinguir as vozes. Eu conseguindo distinguir as vozes, eu posso decidir se eu ouço corretamente e se eu obedeço audire. Então, a minha consciência, ela fica o tempo inteiro gritando e tentando conversar comigo, gritando no tão alto quanto pode gritar a consciência, que é sussurrando, né? Mas daí eu vivo num mundo de tantos ruídos, tantos gritos, tantos desejos, tanta confusão, tanto pandemônio, que a voz da minha consciência é só mais uma voz não ouvida. E daí eu não tenho a quem obedecer. Eu não tenho conselho, esse conselho, né? Conselho de concílio, que assim, se reuniram muitos e emitiram um parecer. Então, Sim. quando a minha consciência me dá um conselho, é minhas próprias existências, né, me dando um conselho. Mas eu não consigo nem ouvir aquilo, eu vou obedecer de que maneira? Não vou. Isso que a gente está conversando sobre preço, né, o preço da desobediência, a gente pode associar esse preço ao karma. Lógico. Lógico? Lógico. O universo inteiro, então, ele está submetido, subordinado, né, ao princípio, primeiro, do espaço, porque primeiro tem que arrumar espaço para que o espaço seja preenchido. O preenchimento do espaço, né, sem limite, define espaço com limite, que é a matéria. E a compreensão desse deslocamento dessa matéria nesse espaço é que gera o conceito de tempo, né?
O que vai nortear essa relação espaço, tempo, matéria é o que a gente conceitou como causalidade. Causalidade é karma, né? Então, se eu promovo um desequilíbrio no universo, aquele desequilíbrio tem a minha assinatura. Só eu posso. Ninguém mais pode. Só eu posso resolver aquilo. Sabe? Quando tivesse um montão de coisas para resolver caídas no chão, mas em cada uma tem uma digital, tem um nome, tem um código, né? E só compete aquele que gerou, sabe? Olha, interessante você falar isso aí, que apesar de a gente ser parte do todo, né? Cada um tem a sua responsabilidade individual. Olha só. Lógico, lógico. Não, não tem como. Assim, todos nós semeamos, né? Mas a colheita, ela é individual. Eu tenho que colher o que eu planto, não tem, fica à espera, não tem jeito, né? Porque senão o mundo, de maneira geral, ele seria injusto. Por quê? Porque eu apronto e deixo para o Jorge limpar ali. Não existe isso. Ou apronto e boto para baixo do tapete. O universo não tem tapete para varrer poeira para baixo. Entendi. Entende? Vamos ficar claro isso. Isso existe, por isso existe a causalidade. Um dos aspectos da causalidade é o que a gente chama de karma. Karma é só aquela lei que vai buscar o equilíbrio. Ela não quer nem punir nem premiar ninguém, é neutra, né? Porque está acima do bem e do mal. Vai buscar o equilíbrio, né? Então, o preço de desobedecer, o preço de não ouvir, é a busca do equilíbrio, né? Agora, o que eu não ouvi? O que eu desobedeci? A minha consciência. Deu mal, né? Agora, tem o Gandhi. Então, ele tinha a doutrina de Gandhi, que a doutrina de Gandhi era, desculpa, era a não violência, né? Sim. Essa doutrina, essa linha que Gandhi seguia era Satyagraha, né? Até o nome ficou conhecido no Brasil por conta de uma operação policial e tal, mas o Satyagraha era a doutrina do Mahatma. Mahatma, grande alma, né? É só um título, Gandhi é o nome dele, né? Então, Satyagraha assim, Satya é como se fosse verdade e Graha é pureza. Então, pureza e verdade. E dentro da rotina de Gandhi, assim, que daqueles que se dedicavam a seguir a Satyagraha, que tinha por fim libertar a mãe Índia, né, do jugo dominador inglês, né? Então, tinha a terceira das diretivas da Satyagraha, assim, não te submeta a nenhuma ordem ditada pela ira. Veja que é interessante. Não te submeta, assim, não obedeça nenhuma ordem ditada pela ira, mesmo que tenha um sério castigo para você. Então, obediência, audire, a minha consciência, um conselho, alguma coisa construtiva, extremamente positivo. Se a tua própria alma te aconselha, né, a agir sob a ira, e veja uma coisa muito interessante, né, em hipótese alguma, né, você deve obedecer a você mesmo sob pena de arcar com as consequências da maneira mais rude possível, mais dura possível, né? E da mesma forma, assim, daí externamente, aí, usando a realidade que daí Gandhi criou, então ele não se submetia, né, ele não obedecia os mandos daqueles que o queriam orientar pela ira. Então, os policiais, os soldados, não sei o quê, daí iam bater nele, no povo dele, né, mais movidos pela ira. Então, daí, a obediência, o obiaudire dele, ouvir a consciência dele, era fazer frente àqueles que não tinham consciência. Percebe? Mas o fazer frente era não agredindo, né? Era recebendo pancada, né? Era a política da não violência. Percebe? Então, o ouvir, o obedecer, né? O ato de obedecer, obiaudire, é você
ouvir aquilo que te foi dito, né? Agora, você tem que ter consciência suficiente para ver quem está te dizendo, o que está te dizendo, para daí ver se você faz ou não, né? Porque senão daí, então, aquilo, você não ouve a consciência, né? Mas aí você ouve aquele que daí manda na tua religião, porque ele que fala com Deus, e você obedece cegamente aquele que fala em nome de Deus para você, daí você, assim, aquilo não te exime. Aí, então, se aquele que diz que fala com Deus vem e manda em você, né? E você obedece, vai e faz, e você sabe que está fazendo errado, né? Você se transformou em um fanático, né? Em um dogmático, né? E você vai agredir os outros verbalmente, mentalmente, emocionalmente, astralmente, em nome da defesa da tua religião, seguindo aquele que você pensa que ouve a Deus. Está errado ele, está errado você, porque o fato de você não ter consciência, né, daquilo que está fazendo não te exime da responsabilidade, porque você está seguindo conscientemente aquele que engana. Então, nós temos um exemplo, vamos dizer, prático. Assim, muita gente não acredita, a gente respeita que muita gente não acredita, normal. Existem tem muita literatura a respeito de que existe um mundo além deste, dentro deste mundo aqui, que é o planeta Terra, né? Onde teria Agartha, algumas cidades e tal. Então, é um lugar com alguma parte dele mais evoluída do que a superfície. E a minha pergunta é a seguinte: como é que convivem dentro dessa obediência e desobediência que nós estamos falando? Nós já fizemos um programa aqui falando sobre a interatividade, a interação entre as duas, a superfície e o mundo subterrâneo. Eu não sei se você se recorda. Hoje é outro assunto, né? Mas já falamos sobre isso também. E esses mundos aqui, mundos internos, os mundos subterrâneos, eles estão também sujeitos às mesmas leis, claro. Ao mesmo, como é que fica a questão do astral? Qual é o astral? Vamos falar em língua clara, né? Já disse, independente do que cada um acredita ou não. Agartha. Qual é o astral de Agartha? Qual é o mundo astral de Agartha? E considerando que ela está dentro dessa superfície do planeta Terra. O planeta Terra tem o seu plano astral. Vamos simplificar para quem não segue essa linha de estudo, né? Sim. Assim, são estados de consciência, independente de qual mundo seja, né? Se dentro das tradições, assim, os mundos internos, né? E a tradição, isso no Oriente faz parte do dia a dia, no Ocidente é que causa estranheza esse conhecimento, né? É verdade, sim. E as várias gradações do mundo astral ou do mental, não importa qual seja, todos eles são estados de consciência, né? E aí, assim, é como você assim, fingir que você é um peixe e tentar viver no fundo do mar sem equipamento adequado. Não tem jeito. Não tem. Não claro. Tem. E mesmo que você se infiltre, né, que assim, você não pertence ao fundo do mar e você quer viver lá para sempre, leva 1 cilindro de oxigênio, não vai ter jeito. Você vai sucumbir, né? Aquilo, assim, organicamente é impossível, materialmente é impossível. O organismo não consegue resistir à pressão, não consegue resistir à temperatura. Não. O que acontece é que, então, esses locais todos, né, que se estuda, todos eles são estados de consciência e, por decorrência, são estados de matéria. Então, se alguém habita em A, em B, em C, ou é elemental, ou um Deva, ou um Duat, Badaga, Agartha, Shambhala, não importa o que seja, é porque tem estado de consciência tal que lhe permita habitar nesses locais. Se você tem estado de consciência tal que lhe permita habitar nesses locais, obrigatoriamente, igreja, obrigatoriamente,
a matéria que te compõe, ela teve que evoluir de acordo com o teu estado de consciência, porque a consciência não evolui sem a matéria evoluir. Opa, tá. Não evolui. A complexão física obrigatoriamente segue a evolução da consciência. Então, tanto é que você pegar a complexão do homem hoje e comparar com a história humana, ela mudou radicalmente e vai mudar muito mais ainda, a ponto de chegar em um momento em que eu tenho uma consciência integral, uma consciência logística, e o meu corpo vai ser tal, por quê? Porque a consciência é só a projeção na matéria, né, para organizar um conjunto de átomos, uma massa de átomos. Então, obrigatoriamente. Então, você está falando isso aqui. Então, se a consciência aumentou, meu corpo mudou. Lógico, por quê? Lógico, a consciência não é uma coisa abstrata, Grego. A consciência é aquele processo que acontece na integração entre a tua mente abstrata e a tua mente concreta. A tua mente concreta, a tua racionalidade é matéria. A tua racionalidade está integrada com as tuas emoções, que são matéria. Tua emoção está integrada com o corpo vital, que é matéria, o corpo prânico, que é o que alimenta teu corpo físico. Teu corpo físico é matéria. Então, cada vez que você aprende alguma coisa, lembra da diferença de aprender, entender e compreender? Então, cada vez que você compreende, aprende, entende alguma coisa, atomicamente a tua mente muda. A matéria do teu plano mental muda. Atomicamente, a matéria do teu plano das emoções muda. Por quê? Porque tua emoção está mais racional. Ela não obedece aos instintos. Por decorrência, atomicamente, o teu corpo prânico muda. Por decorrência, o teu corpo físico muda. Se o teu corpo físico mudou, teu corpo vital mudou, tuas emoções mudaram e tua matéria mental mudou, o conceito de instinto, aquelas inteligências que existem em um conglomerado para manter o conceito de vida, elas se submetem à mudança e adquirem consciência. Então, o corpo, por isso que tem a questão dos chamados corpos eucarísticos. Por que tem que ser preservado? Por que são imortais? Por quê? Porque são de matéria completamente diferente, perene. Então, se confunde espírito com matéria. Né? A questão da consciência é o processo de trabalhar para que se confunda espírito com matéria. Por quê? Porque o espírito é matéria cristalizada e a matéria é o espírito, a matéria é o espírito cristalizado e o espírito é a matéria sublimada. Quando os dois se tocam, é porque então se integrou a consciência com a matéria e você tem a consciência do processo. Quanto mais consciência você tem, mais diferente é o mundo onde você vive. Então, nesses locais, qual seja o local, né? Em cima, embaixo, no meio, no Tibete, no Egito, não importa onde, embaixo, em cima, no meio e tal, vive quem está de acordo, né? Cada um está no seu lugar. Simili similibus congregantur, semelhante atrai semelhante. Então, nesses locais onde seres de alta consciência existem, o que são seres de alta consciência? São deuses? Não, são criaturas em evolução com mais antiguidade, que passaram por um processo de aquisição de consciência, e isso deu resultado, e eles estão com uma visão mais adequada ao que é o processo cósmico. Então, nesses mundos onde existe essa consciência de maneira generalizada, o conceito de autoridade, o conceito de poder, o conceito de força são diferentes. Força inexiste. Poder é o uso consciente da autoridade, né? E a autoridade ela é por si, né? Então você obedece, você audire, você ouve a tua consciência o tempo inteiro, por quê? Porque a tua consciência se fundiu em você mesmo. O professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, então, quando cria esse neologismo chamado eubiose, ele diz: eubiose é o novo dom do ciclo avatárico. Então, esse mistério que envolve a palavra eubiose é um dom que, assim, passa a fazer parte de todos os seres humanos no ciclo do avatar, que é o ciclo que a gente está vivendo. Percebe? Aí chega um ponto em que você não tem... É aquela questão assim, me defina mal. Falta referência. Não existe mais mal, como é que eu vou definir?
É porque isso está em um mundo que não é um mundo que nos pertence. Em determinado momento a gente vai chegar nisso, né? Então, percebe? O estado de consciência é que define a capacidade que eu tenho de ouvir e, em ouvindo, obedecer. E chega a um ponto em que eu não tenho nem que filtrar, né, o que eu vou ouvir ou não, o que eu vou obedecer ou não, porque tudo que eu ouço já é a harmonia das esferas, já é a filia voice, já é a voz da consciência, né? Já é o lápis filosoforum, a suma matéria já materializado, né? Assim, é a consciência densificada. Então, como eu disse há pouco aqui, que nós hoje nós sentimos a densidade do que estamos enfrentando tudo, é porque o nosso estado de consciência é tal qual que a gente consegue sentir isso aqui, porque a gente acessa esse nível de consciência que a gente está alcançando. Enquanto que lá embaixo, vamos dizer, eles não acessam esse nível porque é coisa totalmente diferente. Não, é como se fosse o astral assim. É o mesmo, só que são níveis diferentes de vamos imaginar um monte, assim, um grupo de homens pássaros, né? Seres alados, mas que estão temporariamente com amnésia. Tá? E aí é dito assim, olha, vocês precisam ir até lá onde está aquele monte, aquela montanha sagrada, em cima da qual brilha o sol, porque lá vocês vão recuperar a consciência integral de quem vocês são. Isso é a humanidade, sem tirar nem pôr, né? Homens alados, temporariamente inconscientes, né? E aí, só que para chegar naquela montanha, né, tem um trecho de mar que é necessário atravessar. E todos são homens alados. Só que como não sabem usar as asas, reclamam o tempo inteiro que está chovendo e está molhado e é pesado. Né? Então, a asa, enquanto não é aberta, ela é só um incômodo, é um estorvo. Né? E aí, então, o que esses homens pássaros fazem? Eles vão e pegam um barco para ir até a ilha, sabendo que tem asa, e vão começar a remar. Né? E vão remar, e na remada, um bate na asa do outro. Aí começa a brigar dentro do barco, né? E aí dá-lhe tempestade, dá-lhe tempestade. Então, você está dentro de um barco, remando, submetido à tempestade, por quê? Porque temporariamente se esqueceu que lá onde você estava era só abrir as asas e voar por cima da tempestade, ir até na tal montanha, subir a montanha, contemplar o sol e adquirir consciência integral. Esse é o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje é o barco. Um batendo no outro, as asas amarradas, tempestade, chuva, balançando, né? Todo mundo com medo, pedindo ajuda para Deus, querendo ver o sol, né? E a asa inútil ali nas costas, atrapalhando o remador de trás. Muito bem falado. É bem isso mesmo. Agora, como sair disso, né? O que a gente vem falando. E aí, ainda usando essa analogia, então, daí, ali no barco, eu tenho um marcador de compasso. Né? E ao invés de obedecer a resolução do que seria a solução para as minhas angústias, né? E abandonar aquele barco, abandonar o remo, né? Abrir as asas e não ter medo e me jogar da beirada do barco, né? E aí voar e passar a nuvem e seguir a minha vida tranquila até lá, eu fico obedecendo um marcador de compasso que é tão ignorante quanto eu. Sim. E ele acha que se ele apertar o compasso, a gente vai conseguir atravessar mais rápido a dificuldade. Ele aumenta o compasso e aí, além daquele estresse de eu não nasci para remar, eu estou batendo de trás está batendo em mim, ainda vem exaustão, porque nós não nascemos para puxar remo, a gente nasceu para voar. Tá aí. Entende? Deuses somos e nos temos esquecido. Não é? Enquanto isso não acontece, eu obedeço a tudo e a todos, menos a minha própria consciência. É interessante isso aqui. Hoje, ó, você já me deixou meio... Desde que você falou aquela questão e corpo físico, que
Agora já estou aqui maquinando, tentando, depois que acabar o programa aqui, eu vou pensar sobre isso. Isso é interessante, isso aqui nunca tinha me passado pela cabeça, vamos dizer, que haveria essa associação. E é importante, às vezes, você ter você falar, pô, mas porque às vezes você vê mudanças e você não entende determinadas mudanças ou algumas coisas, porque você não sabe que elas são associadas. Você pensa que elas são dissociadas, né? Então, não existe nada dissociado no cosmos. Então, aí é que tá, mas enquanto alguém não vem te dá o ovo de Colombo, que eu canso de repetir, alguém não te dá a chave, é isso aqui. Enquanto isso, você fica, como é que se diz? Você fica remando quando você tem asa para voar. É porque a gente tem que lembrar assim, a lei cósmica, né, ela é uma só. E mesmo que eu desobedeça a lei temporariamente, né, essa desobediência ela é dentro do tempo e do espaço, a minha fuga é temporária. A minha fuga é temporária. Né? Eu não vou conseguir fugir, né, das minhas obrigações de um dia eu ter que sentar e ouvir a minha consciência. Agora, a questão é o quanto eu vou me autoflagelar até que então eu sente e ouça a mim mesmo. Interessante, é para se pensar, para raciocinar e para buscar mesmo isso aí. Porque que assim, é porque uma coisa assim, não dá para entender como a humanidade vive hoje, é uma coisa muito doida. Porque assim, que as pessoas desacostumaram de olhar inclusive para o céu, porque está todo mundo assim, tão preocupado assim, em andar no seu dia a dia, nas suas coisas, nas suas dificuldades, as dúvidas, as dores, os medos, os horrores, os desejos, que ninguém nem sequer olha para o céu. E quando olha para o céu, é para pedir, né? Porque acha que Deus está no céu. Não. O céu que é lá é igual embaixo, na esquerda, na direita, no meio, tudo. A gente está mergulhado no processo. Né? Assim, eu não estou no céu. Né? A Terra não está no universo. A Terra é. Eu estou, eu sou, eu faço parte. Né? Então, lembra uma vez a gente conversou e escrevemos uns negócios lá que falava cela de vidro para peixe com asa, era o título da escrita, né? Exatamente isso. Então, assim, nós estamos imersos em um processo e a gente passa o dia inteiro, todos os dias, a vida inteira, negando o fato de estarmos imersos no universo, sermos matéria do universo. E a gente tem que ouvir a consciência, tem que ouvir as leis cósmicas, tem que aprender, tem que deixar de ser cego, tem que, assim, a minha miopia ela tem que acabar. Né? Então, assim, eu tenho que fugir da miopia assim, filosófica que me leva para o materialismo, eu tenho que fugir da miopia religiosa que vai me levar para o dogmatismo, da miopia racional que vai me levar para o fanatismo, né? E a única maneira de eu fazer isso é aprendendo a obedecer. Né? Obedecer quem? A mim mesmo. Mas quem? A minha consciência. E aí é que está a questão. Não é obedecer meus desejos, né? Não é obedecer meus instintos, é obedecer a minha consciência, obedecer a minha vontade, para que daí então eu consiga compreender onde é que eu estou imerso, né? Em qual contexto que eu estou inserido, né? E ao menos perceber que eu tenho asa, que estou agarrado num remo, sofrendo pra caramba e remando loucamente, brigando com todo mundo num barco que vira para cá, vira para lá, né? Que tem flutua, né? Que emerge, né? Assim, e chacoalha, mas não só sobra, como dizia o professor, né? E em direção à montanha que às vezes eu nem quero. Olha, assim, é tanta não conformidade nesse negócio que, assim, ou a gente para e silencia e pensa para começar a viver realmente, ou a vida está sendo desperdiçada. E isso é motivo de angústia, sabe, Grego? Me angustia ver assim, né? Assim, como é que pode? Como é que pode, né? As pessoas viverem assim, a humanidade viver de uma forma assim tão louca, tão fanática, tão dogmática, tão ignorante, tão obscurantista, tão negacionista, tão tudo, né? Assim, parece que se esqueceram
né, que já somos seres humanos e ninguém se comporta como ser humano. Uma coisa muito doida, uma coisa muito doida, né? E a obediência, ao ouvir, né, a voz da consciência, a voz do universo, é o único caminho. É o irmão mais velho em nós mesmos. Isso aqui você está falando, isso aqui você vê o parâmetro aqui do vida inteligente, o que a gente faz? O que a gente faz? Eu acho que não sei, eu não posso afirmar com certeza, mas é o único programa que aborda durante todo esse tempo aqui, ou semanalmente, quinzenalmente, esse tipo de assunto. Aqui a gente dá esse tipo de informação. E, cara, você tem asa, enquanto todo mundo está remando. Todo mundo está remando e esquece que tem asa. Então, o que falta é muito mais, vamos dizer, tipo de empreendimentos desse tipo, digamos assim, onde abra. Eu fiquei empolgado agora, empolgado não, fiquei atento à informação que você deu, reverberou legal aqui, pô, está associando consciência com o corpo físico. Eu nunca tinha pensado nisso. Lógico. Então, pronto, já valeu o programa, para mim já valeu. Então, são pequenos detalhes assim que não são dados à humanidade, são cerceados da humanidade. Porque as pessoas que produzem todas as informações produzem para outro tipo de consumo, para uma coisa que afasta as pessoas da consciência de que elas têm asas. Eles querem que continue achando que eles são meros remadores de um navio que vai levar a nau da ilusão, digamos assim, a nau da Maia, né? Isso a gente vai... Não, e aí, nessa analogia ainda do navio, daí assim, aí a vida fica tão sem sentido, tempestade, chuva, né? Eu preso aqui, sem ter a comida que eu gostaria, não posso descansar, o de trás me incomoda, o do lado me incomoda, do lado me incomoda, da frente me incomoda, e alguém está mandando em mim, então eu torço para que o navio afunde, porque eu acho que a morte é o meu descanso. Por isso os tragedistas que querem que o mundo acabe, que uma nave venha buscá-los. É que daí incorre em um outro erro, que daí é pensar que a morte é descanso. Não, a morte vai continuar com as mesmas coisas, só que sem o corpo físico. É bem isso. Não resolve. E a questão de daí a matéria, a consciência está ligada ao corpo físico, Grego, é que quando a gente fala assim, o corpo astral, não é uma abstração, é uma parte do universo. Eu falo o corpo mental, é uma parte do universo no qual nós estamos imersos. Quando falo em consciência, é matéria. É matéria. O espírito de cada um é matéria. Né? E é uma matéria interligada. É uma analogia boa. Tem aquela boneca russa, matrioshkas, né? Que é uma grande, uma pequenininha dentro, uma menor, uma menor. As bonequinhas russas ali. Matrioshkas, né? Então, o ser humano, são 7 bonequinhas, um dentro do outro. Né? E a parte que eu penso que é a mais densa, né? Que é a maior, que é a de fora, que é o corpo físico, não é o contrário. O mais denso é pequenininha, desse tamanho que é o corpo físico, por fora do corpo físico, o vital, por fora do vital, o astral, por fora do vital, o mental. Né? E a consciência é o que abarca o processo inteiro. Né? Que assim, a centelha universal, né? É a abstração. O que acontece é que, assim como, né, num processo de 7 bonequinhos de madeira, a madeira ela é tão densa que a que está dentro não consegue nem imaginar que tem uma igual a ela, só que N vezes maior do que ela por fora e que ela está dentro do processo. Aí alguém tem que vir e abre, tira todas, monta e bota todas elas em círculo. Delas vão se contemplar. Quem é que consegue abrir e fazer com que as 7 bonequinhas se contemplem e ver assim, então você é o meu espírito, você é a minha alma, você, sabe quem consegue? O que a gente chama de consciência, né? E é o maior poder que é dado ao ser humano ou qualquer ser antropomorfizado, que é o quê? Vontade. A vontade é que permite o exercício adequado da consciência para obedecer, audir o que é necessário para quê? Para que um dia, em círculo, todos se contemplem o mesmo plano. Aí
consciência e matéria se fundiram e não há mais nada a obedecer. Por quê? Porque o som se fez para todos os seres. Isso aí. Fecha assim? Fecha as cortinas ou não? Como é que... eu vou arrumar uma cortininha aqui também. Deixa eu contar uma fofoquinha para o público aqui para a gente encerrar. Muitas vezes, assim, eu e o Jorge, antes de começar o programa aí, e aí, como é que vai ser? Como é que nós vamos desenvolver esse tema? Porque vocês veem que a gente não tem nada escrito, né? É como hoje, eu falei para você, né? Então, fala, Jorge, fica frio, rapaz. Isso aqui flui, né? Porque isso aqui é incrível, forma uma egrégora aqui, forma alguma coisa que, como ele, né? Ele fica com as coisas, ele sabe das coisas e fica fazendo charminho, vamos dizer assim, porque sabe que quando a gente, você mesmo cansou de dizer aqui, e quando a gente fala na coisa, a coisa aparece, a coisa se manifesta, nós estamos na coisa, vamos chamar de coisa, né? Então, é interessante, você vê como antes, para nós aqui é uma surpresa quando a gente faz o programa, porque a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer, nada, nem sabe se o programa vai acabar ou não. Entendeu? Então, isso é bacana. Então, é isso que é o Chan. E hoje, para mim, foi só aquela informação que eu falei, já bastou. Assim, o professor Henrique, né, que diz que falar de alguém alguma coisa é trazer para perto esse alguém alguma coisa. Então, a coisa vai se engendrando. Mas antes de a gente conversar, eu falei para você mesmo, grego, desenvolve e faz as perguntas, porque eu não sei o que é. Porque como a gente não prepara, né, não tem sentido preparar como mente concreto um assunto abstrato, né? Mas, assim, daí só queria dizer uma outra informação que está me ocorrendo, que, assim, então, tem uma palavra em sânscrito que chama... tem vriti, né? Vriti são aquelas impressões mentais, né? Sim. É aquilo que fica na mente quando, então, eu vejo, eu toco, eu ouço, eu cheiro, as coisas assim, e esses vritis é que daí dão as tônicas da mente e definem, inclusive, uma parte do karma, etc. Então, tem... E a Anu, né, tem lá do Anu Padaka, né? Então, Anu assim, é um dos nomes da divindade e ele expressa assim, a natureza física integral. Tem um termo que chama Anuvriti, né? Uma das traduções de Anuvriti, que é em sânscrito, é obediência. Então, a obediência seria a primeira impressão, né, da coisa cósmica na mente humana seria a obediência, porque eu estaria harmônico com as leis universais em Dharma, que é em lei, isento de karma, que karma é só uma ação quando eu entro em adharma, que é a negação de lei. Sim, isso aí. Maravilha. Nota 10. Gostei, adorei. Muito bom, acho que o recado foi dado. Maravilhoso. Obrigado mais uma vez aí, você. Obrigado a você. Assim, só uma coisa que é importante, sim, então, desobedecer, a gente conversou sobre rebeldia, né? Então, não é assim, o rebelde sem causa. Então, desobediência não é que eu vou desobedecer, vou chutar e tal, desobediência civil, desobediência orgânica. Não. São brincadeiras humanas, não tem nada a ver, né? O obeaudir, o obedecer, né? A gente está se referindo, né, ao ser humano obedecer às leis que regem a sua própria existência, a integração do ser humano no cosmos, né? Tá? Agir como ser humano mesmo, né? Isso. Beleza. Obrigado, Jorge. Obrigado a você. É bom conversar sobre esses assuntos e é bom que daí a gente comece a engendrar e esses assuntos, assim, essa abordagem ela seja verbalizada, né? Assim, é uma felicidade quando a gente traz isso à matéria, né? Legal. Vamos ver o que vem para a próxima. Qual vai ser o próximo assunto? O que tiver que vir. Fraterno abraço, meu querido irmão. Um abraço. Fique bem, fique em paz. Uma feliz caminhada profícua, mansa, alegre e longa para todos vocês. Até a próxima vez. Gente, que maravilha, né? Puxa vida. Eu sempre saio eufórico do programa, porque preenche a gente, né? Sana muitas dúvidas, cria outras dúvidas que fomenta que a gente vá buscar as respostas. É isso mesmo. Não adianta ficar só ouvindo, querendo a resposta pronta, porque isso aqui não. Gerar mais dúvidas para você ir atrás, buscar suas próprias respostas, comparar isso, sentir, enraizar aquilo, fazer aquilo crescer, germinar em você. Isso que é bacana. Isso que deve ser
adquirir consciência, coisas parecidas. Então é isso. Gente, foi muito bom hoje. Obrigado por estarem junto conosco. Um fraterno abraço e um feliz.